Ó, tururu. Minha afirmação é: no Brasil deveria existir prisão perpétua para crimes hediondos ou equiparados. Bom. Eu não concordo porque, como sabemos o que está acontecendo injustamente com o Bolsonaro, poderia muito menos criminalizar ele como genocida. E genocídio é um crime hediondo. E você não concordaria que isso acontecesse com ele, uma prisão perpétua. Assim como aconteceu na história da humanidade com Jesus. Foi um crime, prisão perpétua, onde crucificaram ele. Eu não estou comparando ele com Jesus. Eu estou comparando uma situação de alguém inocente que foi morto. Então, baseado no nosso judiciário como tá, e você sabe muito bem que um lado fazer algo, passa um pano. O outro lado fazer... não vou falar. Eu acho que você confundiu alguma. Talvez você confundiu ou não, mas você falou que nós estamos falando de prisão perpétua. Para crimes hediondos. Sim, não pena de morte. Certo. Que pra mim é uma pena de morte, praticamente. Não, mas a diferença é que se você falou que o Bolsonaro, o que está acontecendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro é condenado a 27 anos, na lógica, pela idade dele, ele está condenado à morte. À morte. Tá, mas qual que é a diferença eu sou a favor da pena de morte, mas qual que é a diferença da pena de morte para a prisão perpétua, no sentido que você frisou, de injustiças e tal? A prisão perpétua, ela permite a recuperação do erro. Se, por exemplo, o cara foi condenado, mesmo que a prisão perpétua injustamente, ele pode puxar 5, 10, 15 e não era ele sai, ele tá vivo. Certo. Tá? Então é a mesma coisa. Aí você vai falar que um cara, aí a não ser que fruto dessa prisão perpétua, ele fique 40 anos preso e morra dentro do sistema penitenciário. Mas aí teve 40 anos para provar que ele foi condenado injustamente. Pena de morte, na minha concepção, deveria existir para alguns tipos de crime, eu posso até citar alguns, mas qual que é a maneira de, se você não condenar um inocente? Só condenação à pena de morte por ou pontuação, você teria uma pontuação até chegar, várias reincidências para chegar numa condenação de pena de morte, ou crimes devidamente comprovados por imagem, por DNA, que não teria dúvida, não apenas... Caso também, né? Não adianta o cara matou lá por legítima defesa e ele vai ter que morrer. Não. O cara matou pra não morrer. Tudo bem. Não Então, entendi. O cara matou por legítima defesa pra não Sim, morrer. mas legítima defesa é excludente de criminalidade. isso, não... exato. É que assim... O advogado sabe. Sim, existe, né, o típico, né, o antijudicial e lá o punitivo lá, né, esse tipo de crime. Então, prisão perpétua, tudo bem. Baseado nesse judiciário que nós temos hoje, você acha realmente que seria bom voltar a esse ato sabendo como que um lado faz uma coisa, é punido, o outro não, é passado pano ainda que seja o mesmo crime? Não, você sim, acha que nesse cenário só que que tá o país, você acha que essa lei seria a lei feita, mas você acha que ela seria feita de uma forma correta, baseado como que tá o país hoje e pelo que tá acontecendo, que eu acho injusto com o 8 de janeiro? Eu mesmo levantei esse assunto, só que o que é a diferença? Os crimes que nós estamos citando aqui, que são crimes de opiniões, são crimes, inclusive até de um deputado agredir uma pessoa, certo, seja ele de esquerda ou de direita. O que eu quero dizer para você, nós tivemos um caso no Paraná, um deputado do PT, ele foi agredir uma pessoa, ele agrediu várias vezes, resultado. De cabelão black lá, ele né? Ele tomou um soco na boca e ele corre o risco de perder o mandato. Pelo que nós estamos vendo, que mostraram imagem de que ele começou a agressão, pela animosidade que se tem dentro da Assembleia Legislativa, eu estou propenso a acreditar que o resultado do Conselho de Ética será a perda de mandato. Mas eu acabei de falar ali no camarim de que eu acredito, porque já aconteceu isso com ele, já aconteceu com outros, que ele, em sede de justiça, terá o seu mandato restituído. Por quê? Quando ele era vereador, ele invadiu uma igreja durante a missa
causou um grande tumulto dentro da igreja e foi processado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores de Curitiba e foi cassado. Um ministro do STF simplesmente anulou todo o processo e devolveu o mandato dele. Por isso que eu falo para você, eu tenho um entendimento que se ele fosse um deputado de direita, tivesse invadido, ele teria perdido o seu mandato. O processo foi legal e pronto. Esse é o meu entendimento. Você pode, qualquer um aqui tem o direito de levantar e falar, não, sargento, eu duvido disso, tá. E nós tivemos um caso de uma vereadora também de Curitiba, do PSOL, extrema esquerda, que também foi processada para ser cassada e no dia da sessão a justiça travou todo o processo, anulou a sessão e travou todo o processo. Então, o entendimento meu é esse. Agora, você está falando de pena de prisão perpétua, poderia atingir políticos de esquerda e direita. Se um político, seja ele de esquerda ou direita, cometer um crime que seja previsto a prisão perpétua, serão crimes extremamente graves. Sabe qual é um deles? Matar uma mulher na frente do seu filho. Nós temos visto isso inúmeras vezes, inclusive muito perto de mim, lá no Paraná. O cara matou uma professora, ele tinha um caso com a professora não queria mais, ele era violento, e ele matou ela com 30 e tantas facadas na frente do filho. Então esse cara, por essa legislação que nós estamos querendo aprovar, que eu acredito, não tenho informação privilegiada, mas acredito pelo que eu converso, estará na PEC 18, no texto da PEC 18, que será apresentado dia 4, a prisão perpétua ou um plebiscito para que o povo, nas eleições de 2016, além de 2026, além dele escolher o presidente, o governador, os deputados, os senadores, ele vai escolher também se tem ou não no Brasil a prisão perpétua. Não vai ser uma coisa empurrada, vai ser uma coisa votada. Se a maioria simples do povo que votar, se 50 milhões de pessoas votar, metade mais um falar que quer a prisão perpétua, nós teremos a prisão perpétua no Brasil. Isso que eu estou falando para você, eu acredito que vai estar no texto da PEC, que precisa ser votado e aprovado também. Não é o fato de estar no texto que ele vai... A PEC é uma proposta uma proposta de emenda constitucional. Certos crimes então, específicos. Vai ter específicos. Um deles, que o relator comentou, que ele entendeu como muito grave, matar uma mulher na frente do seu filho. Então, quais os outros? Eu não sei, eu não vi o texto vai ser apresentado dia 4. Inclusive, dia 3 tem uma reunião do relator, deputado Mendonça Filho, com os líderes partidários para apresentar o texto. Pode estar inserido isso, ou ele pode ser convencido a tirar. Eu sou a favor da pena de morte, mas como é um debate que muitos não estão preparados, justamente porque o povo, o cidadão é bom, o povo tem amor no coração, o povo vai pensar... o judiciário é ruim também. Sim, o povo vai pensar, mas vai morrer inocente. A pena de morte, como eu falei aqui, dá tempo de se corrigir o erro, caso uma pessoa seja condenada à prisão perpétua. Se der para corrigir o erro, o Bolsonaro teria corrigido os deles, que estão... Eu entendi uma coisa, tá nítido o que estão fazendo com o cara. Não tô defendendo um lado aqui, não, mas juridicamente tá nítido o que estão fazendo com esse cara. O caso dele pode ser Ele é um ex-presidente que ele não tá conseguindo corrigir o erro. Quem dirá? Entende? O caso dele pode ser corrigido, mas não vai ser corrigido em 2-3 meses. Deixa eu falar só uma coisa pro senhor. A história vai corrigir. O que tá acontecendo com o Bolsonaro, por um ex-presidente, ele não conseguir se defender juridicamente, provado que tá tendo... Não tem como. Ainda quem não gosta dele, não tem como provar que o cara tá sendo injustiçado. Mas nós daqui de fora, pedir socorro dizendo que nós também estávamos sendo injustiçados, nunca fomos ouvidos. Dizendo que estão nos oprimindo. Olha, não fui preso inocentemente. Nós não era ouvido. Agora, quando os daqui tomou o poder e tá fazendo a mesma coisa que vocês, nós tá provando pra vocês que existem sim pessoas que foram presas injustamente. Só que a gente não tem a visão que o Bolsonaro tem, mas nós foi taxado de ex-presidiário. E infelizmente, justo ou não, a Débora vai ser taxada de ex-presidiária, Bolsonaro vai ser taxado de ex-presidiário, mesmo querendo ou não, sem ter culpa. Mas muitos da comunidade que a polícia enquadrava, falava que não tinha, que foi forjado, tomava tapa na cara por ter sido ex-presidiário, era oprimido por ter sido ex-presidiário. E o Bolsonaro, ele vai sair, ele vai arrumar emprego. Fácil. Fácil. A Débora pode montar um Instagram, amanhã vai estar cheio de gente seguindo ela porque ela foi injustiçada.
Muitos aqui não vão conseguir arrumar um emprego. Eu fui ser registrado numa empresa. Quando fui ser registrado, falou, tem algo aberto seu. Eu falei, do que eu ganhei? Os policiais que me prenderam foram presos porque eles fizeram merda com outras pessoas e eu virei testemunha. A juíza, do nada, revirou o quadro, falou, não, mas eu quero saber onde é a droga, mas os policiais estão presos, vocês estão me julgando, sendo que o policial foi preso e tá comprovado, eu não fiz nada. Não, mas a gente quer saber. Falei, comprovei, entraram em contradição, mas eu não tenho voz. Quando eu vejo que o Bolsonaro tá olhando lá e tá falando assim, se o presidente não tem voz, velho, um ex-presidente não tem voz, quem dirá eu? Então é essa a lógica que, tipo assim, nós daqui gritamos sobre isso. Olha, é falha. Diferença... Agora tá escrito, o Deus tá explanando pra população. Ó como o judiciário do Brasil é falha. Porque foi necessário um ex-presidente ser preso pra falar, olha, os de lá, mais comum, gritaram sobre essa injustiça de vocês. Agora tá acatando vocês. Antes, invadia a comunidade, hoje eles estão invadindo o condomínio, velho. Estão prendendo, infelizmente. Então agora os daqui saiu aqui e estão invadindo o condomínio. Não é mais comunidade, soco na porta de condomínio, de favela, é de condomínio. Então, tipo assim... Não, entendi. Essa opressão mudou de lado. Entendi. Entendeu? Tá. Gente, Faur, meu nome é Júlio, tenho 27 anos, tá? Eu não vou discordar, mas eu tenho um motivo para não discordar. Mais ou menos quando eu tinha 7, 8 anos, a minha irmã tinha 5 anos, né? Ela sofreu um abuso, né? Foi estuprada, né? Nem sei se minha irmã vai gostar de eu estar falando isso aqui, eu já te peço desculpa desde já. E não é mentira, tá? Certo. Minha mãe perdeu a nossa guarda quando a gente tinha mais ou menos essa idade. Ela não perdeu só meu e dela, da minha irmã. Ela perdeu dos 3 filhos. Minha mãe sempre cuidou da gente, entendeu? E o que acontece? Tendo em vista disso, o meliante foi achado, foi preso, e antes dele ser condenado, mataram ele dentro da cadeia. Certo? Dentro disso eu concordo, certo? Mas assim como os colegas falaram, a gente não consegue colocar isso, mensurar justamente por conta do judiciário que tá impossível. O careca lá tá botando terror no Brasil. A gente não tem voz. Vocês que estão lá, a PEC da anistia, tá, ó quanto tempo que vocês estão pra votar isso, tá ligado? E não vota, por quê? Porque a esquerda não deixa. Entendeu? E aí que acontece? Tem uma senhora, né, que passa um batom lá, pá, pegou mais tempo de cadeia do que esse cara que estuprou minha irmã possivelmente ia pegar. Você tá entendendo? Então, tipo assim, ó, muitas das vezes a gente vê as coisas de outras maneiras. Só que ninguém sabe a história de cada um aqui. Eu não sei a dele, não sei a dele, tudo mais. Entendeu? Justamente, não é só de cada um. É de todas as pessoas que estão presas ou que foram presas um dia e saíram. A gente não sabe. Você tem aqui gente falando que fui preso inocente, que o judiciário é isso e aquilo. Só que nós estamos falando, quando eu falo falando de criminoso, sem olhar o processo de cada um. Então eu falo que um cara que estupra uma criança e mata, na minha concepção, ele tem que ser condenado à morte. Aí você vai falar, mas pode acontecer do cara ser acusado e não ser ele. Já vi vários. Ex-mulher acusar o cara de bulinar a menina porque tem raiva do cara, vingando. Nós vimos esses dias casos parecidos com esse. Então fica sempre aquela dúvida. O que nós estamos falando em pena de morte são com provas extremamente concretas. Você tem uma filmagem, você tem provas que não restam dúvidas, porque é o que eu falo. Por exemplo, eu levanto daqui e agrido uma pessoa. Qual a chance? Está todo mundo vendo e uma câmera filmou. Qual a chance de eu ser inocente? Nenhuma. Aí você pode ter, como o advogado falou, as atenuantes. Não, mas você estava nervoso, você foi provocado, você tomou um remédio. Mas a chance de eu não ter feito aquilo não existe, porque filmou e viu. Então, estuprou e matou uma criança. Mas tem filmagem, tem prova, tem DNA, tem... execução, acabou. Agora, não, a mãe falou e tal. Aí sabe qual que é o problema que eu vejo hoje? Mas por isso que quando eu falo de criminosos aqui, eu estou falando de criminosos que cometeram crimes. Eu não vi processo de ninguém. Então, ó, eu vejo hoje
Tem 13 segundos só, velho. Calma aí. O que acontece? Hoje eu vejo um povo, infelizmente, preso dentro de um sistema que dá benefício pra cá, benefício pra lá, Bolsa Família aqui, Bolsa Família ali, onde pessoas que têm condição de trabalhar não conseguem, entendeu? Tem Vale Gás, mas a pessoa não tem uma oportunidade pra trabalhar. Entendeu? Na verdade tem, só que a pessoa fica mamando na teta do governo e não consegue sair disso. Isso aí, entendeu? No meu entendimento, é compra de voto. E aí, o que acontece? Eu vim aqui não para discordar desse tema, eu vim para concordar. Pelo que eu passei. Foram 3 dias a minha irmã desaparecida dentro do mato lá atrás, entendeu? E, inclusive, mais uma vez, te peço perdão, tá? Se tu estiver assistindo isso, te peço desculpa. Tô abrindo a sua história aqui, mas é para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Então, tipo assim... Foram 3 noites de puro terror. Eu deitando na casa da minha madrinha, que inclusive foi o filho dela, tá? Eu deitado na casa da minha madrinha pra dormir e 3 noites me tremendo de dor. Cadê minha irmã? Entendi. Ela foi parar lá dentro do hospital. Então, tipo assim, eu penso que, claro, assim como você falou, a gente tem que ter prova, tem tudo mais e tal. Mas eu acho que esse tipo de coisa já era pra ter tido há muito tempo atrás. Prisão perpétua, por exemplo, assassinos em série. Maníaco do Parque. Lá em Maringá nós tivemos o Maníaco da Torre. Ele matou 7 mulheres, 7 prostitutas. Ele levava num local ermo, tinha torres, por isso que ele ficou conhecido como Maníaco da Torre, e matava. Na minha concepção, ele já foi condenado por 3 homicídios, porque é individualmente, né? Cada caso aconteceu diferença de meses. Ele já foi condenado, somando as penas, a mais de 60 anos. Se você analisar, ele não sai da cadeia mais, apesar que no Brasil o tempo limite de você cumprir pena é 40 anos. Você pega 500, mas cumpre. Então, por isso que eu sou a favor. Esse cara, na minha concepção, ele não tem condições mais de viver em sociedade. Ele matou 7 pessoas por um desvio que a mãe dele era prostituta e ele morava numa casinha, pela janela ele viu umas torres. Então ele ligou e levava essas prostitutas para matar nessa torre. Então, esse cara, na minha concepção, pena de morte. Mas como nós estamos falando de uma possível implantação da pena de prisão perpétua na Constituição, esse cara é merecedor, mas só que o dele não vai retroagir, porque a lei não pode retroagir para prejudicar ninguém, tá? Então, eu sou a favor da pena de prisão perpétua para crimes comprovadamente, né, que graves, ou soma de crimes. O cara matou 10. Se um desses 10... foi injusto, não matou, não tem problema, ele vai ficar preso, porque os outros 9 já compensam que ele seja executado, se for pena de morte ou não. Ou então comprovadamente, com filmagem, mas tá bom. Valeu, obrigado. Hein? Boa sorte. Obrigado. Minha 5ª afirmação: direitos humanos só pensam nos bandidos e não nas vítimas. É uma afirmação bem complicada essa, Sargento, porque eu vou partir da minha experiência, tá? Vou limitar nela na minha experiência, porque eu fiquei preso no estado de São Paulo e nunca tive a visita, por exemplo, dos direitos humanos lá para realmente ver a precariedade do sistema, para ver realmente se a gente estava sendo assistido, enfim, se os nossos direitos estavam sendo ali violados ou não. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa narrativa, eu fico um pouco preocupado, que eu falo, em qual lugar, em qual realmente exemplo prático essa frase, essa narrativa, ela se aplica. Porque o sistema prisional, ele é inconstitucional, segundo o STF, ele é precário. Não vamos nem entrar nessa questão que a gente já debateu sobre ressocialização, não. O que eu quero dizer é que se realmente acontecesse da forma que é colocado, que os direitos humanos pensam nos presos, que os direitos humanos estão ali lutando pelos presos, com certeza muitas violações constitucionais que acontecem no sistema prisional não estariam acontecendo. Então, assim, eu discordo dessa afirmação. Acho que tem que ter direitos humanos para os presos, mas também para a vítima. Eu acho que uma coisa não pode anular a outra. Sim, tem que ser assistido. Certeza. Não, é fato. Tá, só que a esquerda, através dos seus parlamentares, até para angariar votos, eles trabalham com projetos sempre em favor do desencarceramento, em favor de criminosos, e esse pessoal da esquerda, eles estão geralmente, por exemplo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados é o deputado federal Raymond, do PT, do Rio de Janeiro. PT, acho que é PT. E geralmente essa questão de direitos humanos dentro das assembleias legislativas, até há muitos anos atrás,
o deputado, na época, deputado Bolsonaro, trabalhava para chegar nos direitos humanos e as pessoas eram contra, porque disse que ele era violador, aquelas conversas. E ele falou, trabalhem para mim chegar, porque se eu chegar, direitos humanos vão ser para as vítimas e não direitos dos manos. Então, hoje em dia, a esquerda abraça muito essa questão. Agora, você está falando, na prática, você está dizendo que eles não vão atrás. Mas você sabe onde que eles vão atrás? Eles vão atrás para prejudicar policiais. Eu já fui atacado, posso dizer assim, pelos direitos humanos da OAB, inclusive, dentro de Maringá, muitos anos atrás. Por quê? Porque tinham reclamações. Olha o que acontece. Não estou falando que não aconteça isso em casos, mas olha o que acontece muitas vezes. Prende o cara com 2 quilos de cocaína. O cara confessa para você e chega na delegacia, ele confessa. Hoje tem a presença de um advogado. Eu trabalho na polícia antes da Constituição de 88. Então o cara chega lá na delegacia, confessa pro delegado. Chega no juiz, não tem escapatória para ele, ele é réu, confesso. O que ele fala? Que ele foi torturado para falar aquilo. Aí é onde que começa a se juntar denúncias, começa a se juntar, só para mim terminar. E aí os direitos humanos vêm em cima, que eu sou torturador, que eu sou espancador, que eu sou não sei o quê, mas é apenas tese de defesa. O cara, teve uma juíza que falou para mim, mas ele negou lá na delegacia e tá negando aqui. Eu falei, eu afirmei lá e tô afirmando aqui. Aí ela soltou ele, absolveu. Passado 15 dias, a Polícia Civil pegou ele com maconha, cocaína, uma moto furtada e um carro furtado. Eu levei o recorte para ela e mostrei. Ela falou, você tá me afrontando? Eu falei, não, tô te mostrando que ele era criminoso. Deixa eu só colocar só um ponto rápido. Só um ponto rápido. Sim, por mim. O que você acha, então, agora da direita, através da Damares, está invocando os direitos humanos para o sistema prisional lá na Papuda, por exemplo? Qual que é a sua visão? Porque se ela é contra os direitos humanos, a direita, vou usar esse termo, como é que você enxerga isso? Inclusive, ela foi criticada duramente por um deputado, né, Gilvan, da Federal. E não só apenas por questão de direitos humanos, mas o deputado até frisou, falou assim, nós temos que lutar pela inocência do Bolsonaro, que nós acreditamos que não aconteceu um golpe, que isso que está acontecendo é uma perseguição política por ele ter enfrentado o sistema, e ao mesmo tempo você vai lá no presídio e vê as condições do presídio. Então você tem que... isso aí é um tanto quanto hipócrita. Eu tenho muito cuidado dentro da minha trajetória de vida, tanto dentro da polícia, principalmente como parlamentar, onde a gente lida com projetos, com votações, eu tenho muito cuidado de não ser hipócrita. Não ser hipócrita. Questão de o criminoso. Agora, que eu falo, tem criminosos e criminosos. Por exemplo, o cara estupra uma filha de 5 anos de um homem. Ele vai lá e mata o estuprador. E ele é preso, condenado. Se um dia eu conhecê-lo na rua e souber daquela história, eu não vou tratá-lo como um ex-criminoso, como um assassino. Eu vou tratá-lo como um homem digno que se vingou e como eu faria também. Então existem presos e presos. Concordamos. Então, Peraí. Como é que tá? Tudo bom? Eu fui preso e os direitos humanos não ajudou a minha mãe. Isso eu acho uma mentira. Tá. Os direitos humanos não ajudaram sua mãe? Não. Nenhum momento. Mas a função... Eu não sei, é difícil eu discutir, porque eu tenho até raiva dessa raça, sabe? Negócio de direitos humanos aí, mas... É difícil, porque eu não sei se a função deles é ajudar familiar de preso. Se tiver previsto isso em alguma coisa, eu acho que eles falharam então com você. Agora, você foi preso, você cometeu um crime e foi preso. Sim. Tá. E os direitos humanos não ajudou sua mãe. Vou ter que fazer duas reflexões aqui. Então, que eles falharam no seu entendimento, se for obrigação deles, sim, e que você também devia ter pensado na sua mãe antes de cometer crime, né? Porque eu, muitas vezes... Não. Você pediu pra ouvir do bigode, pai. Você tá de graça. Você é moleque, você foi moleque. Mas não é, cara. Não é. É a minha realidade. A gente... Por exemplo, eu sou deputado federal. Você não imagina as oportunidades se eu quisesse fazer coisa errada. Só que por que eu não faço? Eu tenho minha mãe com 84 anos numa cadeira de roda e tenho meus netos
eu fico pensando, pode dar certo e eu posso dar uma vida digna para eles, e eu lembro dos ensinamentos do meu pai, e eu lembro que eu posso cair numa cadeia. Então, você tem que pensar antes de fazer a cagada. Aí, depois que faz a cagada, igual o baixinho aqui, ele vai falar que os direitos humanos não foi dar assistência para a família dele. Então, mas os direitos humanos é uma merda, não é? Concorda comigo? Mas você concorda comigo que é uma merda? Quando eu fui fazer, foi o quê? Minha mãe perdeu a visão de um olho. Hã? Minha mãe perdeu a visão. Sim. Então, não foi porque... Foi por necessidade. Você foi fazer roubar? Foi por necessidade. Porque ela estava cega? Sim, foi por necessidade. Porque eu perdi, na pandemia, todos os meus parentes e só ficou eu e ela. Mas aí é do seu coração, né, cara? Porque... Hoje minha família, eu e minha mãe. Só que você é um cara que você pode até ter uma justificativa, acreditar nela. Sim. Pode até me convencer a acreditar de que você fez porque sua mãe ficou cega. Talvez, vou saber se eu não faria o mesmo. Mas você tem que ver que você... Só que hoje, graças a Deus, hoje eu tenho meus 2 bares, tenho o meu restaurante. Que bom. Entendeu? Hoje eu me regenerei. Que bom. Entendeu? Fico feliz por você. E pela sociedade, porque Sim. se você tivesse continuado no mundo do crime, se esperasse seria pelos ruim direitos para humanos, você e para as pessoas que seriam vítimas suas. Se Então, esperasse pelos direitos humanos, né? se depender dos direitos humanos, você tá fudido. É. É por isso que eu falo, direitos humanos é bosta. Sim. Direitos humanos na configuração que eles fazem. Porque os direitos humanos, ó, lá em Maringá, hoje deu até uma sumida, mas tinha crianças, filhos de indígenas, e o índio fica ali sentado na beira de uma árvore lá com a barriga cheia de pinga, e 4, 5 crianças pedindo auxílio, dinheiro no semáforo. E aquilo comove, porque você é uma criança desse tamanhozinho, chega no vidro do seu carro, tio, me dá uma moeda. Aí você dá, a vida dela não vai mudar nada. O pai vai tomar uma pinga ou fumar uma pedra. Não tô generalizando aqui, daqui a pouco vem a FUNAI em cima de mim. Tô falando o que eu penso. Direitos humanos, então direitos humanos tem que ser para humanos direitos. Você não era um humano direito, que você cometeu o crime, mas sua mãe era. Isso tinha que dar assistência. Um dia eu vou lá almoçar no teu restaurante. Vai lá. Mas eu vou sem avisar, porque senão você envenena a comida. Tô brincando. É isso. Não, já chegou. É o inocente. Bom. Na justiça não tá mais não, né? Não, a justiça. Esquece. Então, os direitos... Tá, mas você teve uma bronca só. Só. E você Já se era. diz inocente. Sim. Então, beleza. Então... Quem sou eu pra duvidar? Não vi processo. Não, tá tudo bem. nada. Tá de boa. E tá vindo pra mim, não importa. Meu advogado tá aí, ó. Então tá Posso falar tranquilo. nada. Beleza, Então então. já era. Realmente, teoria é bonito, direitos humanos. Mas a prática tá aí, né? Tanto nós aqui. É só mais um ministério. Infelizmente, Sim. eu tô. É o que eu falei, a esquerda se apoderou Isso eu vou. da bandeira de direitos humanos Eu vou concordar, porque é muito injusto quando a rapaziada aqui que vai concordar. O fato de eu defender uma coisa não quer dizer que eu sou de direita, o fato de eu defender outra não quer dizer que eu sou de esquerda, pelo amor de Deus. Isso aqui Sim. é questão prática. O justo é assim, quando é um que pensa a favor deles, o direito humano vai lá e quer atribuir. Quando é outro que pensa direito, diferente deles, o direito humano desapropria. Então, basicamente nós, na prática, não teve direito humano nenhum, mesmo sendo de comunidade, mesmo sendo nada. Aí não é defendendo, pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui, você concorda com ele, não. Certo. Na penitenciária, na cadeia, eu fui bem tratado no sentido de chegar lá, ser respeitado, mas eu não vi nada de direitos humanos. Mas eu vi companheiros de crimes e tal chegando, falando, irmão, é assim que funciona. Isso, entendeu? Aí é onde ensinando como que funciona, assim, tal, ensinando. E beleza, tudo bem, ok. Desde que eu saí, eu não vi nada de direitos humanos, mas nem com a minha família, nem nada. Pra falar a verdade, eu não sei nem o que o direitos humanos faz. Só pra você ter uma... Além de perturbar a polícia, eu tô tentando descobrir. Eu não sei o que ele faz de verdade
Oi? Protege sua integridade física. Físicas. Caso ele, tipo, se você for pra cadeia, ele vai fazer por onde você não morrer. Tipo, um estrupador tem uma cadeia desfavorável, ele não vai deixar... Certo, mas isso aí... Mas isso aí tem o juiz de execuções penais, Isso obrigado a ver, que né? o Mas- advogado de treina, tudo bem. Na prática, eu não sei como funciona o direitos humanos, basicamente, porque pra mim quem fazia isso era o crime. Você chega lá, funciona, é assim que funciona aqui dentro, é assim como que faz, certo? A parada é essa, irmão, aqui ninguém vai te oprimir, não tô defendendo, nem compactuando. Deixa acontecer pra depois em cima dos polícias. Isso, é o seguinte, vai dar hype, o direitos humanos não entra. Eu acredito que é sim, assim. sim, é Entendeu? assim Vai mesmo. dar hype. Ó, isso aí foi um crime de grande proporção. Vamos lá falar que a gente tá defendendo. Não deu. É a escória da... Deixa isso pra lá. É selecionado, entendeu? É uns cara que tá com fuzil no Rio de Janeiro, trocando tiro com a polícia, é morto, deu repercussão, os direitos humanos vêm e defende. Só que Deputado quando... dos direitos humanos lá, faltou chorar lá no Então, plenário. beleza? Dependente de quem pensa a favor ou contra, irmão. Mas nós aqui, parceiro, aqui, você não teve direitos humanos? Você teve direitos humanos? Você teve direitos humanos? Nós também não teve, porque nosso crime não teve repercussão. Entendi. Entendeu? Direitos humanos. Então tá aí, ó. Serve de reflexão pra sociedade aí, que acha que os direitos humanos são humanos. Beleza? É isso. Valeu, irmão. 30 segundos aqui. Diga lá. Sim. Sobre os direitos humanos? Sobre o que você quiser agora. Tá chegando no final, né, velho? Agora é você que manda. Não, então, mas... Direitos humanos, velho. Eu não sei então o é que... interessante, porque você puxou 7 anos. Uma cadeia de patrão, né? 7 anos, rapaz, não é qualquer um. Não é pra qualquer um, não. E direitos humanos, não apenas com você, mas dentro da onde você teve cumprindo pena, ajudava de alguma maneira vocês ou é só uma falácia? Direitos humanos, só o que eu via quando, tipo, na galeria era na que alguém se matava, se enforcava, né? Aí entrava direitos humanos na cadeia, porque senão não tinha... Porque o Gi, na hora, eu acho, né? Quando o Gi tá entrando na cadeia, ele tinha que entrar com direitos humanos, né? Porque é desumanidade, mano. Os caras chegam dando tiro de borracha, faz você pagar um pelado e tal. Ele está fazendo o serviço dele, mas o cachorro fica assim, você fica pelado. Eu não sei, você é polícia, não sei. Você não passou o que nós passou, né? Você só coloca nós lá dentro, né? Faz seu papel. Mas nós fica pelado assim, um atrás do outro, correto? O cachorro fica assim, na tua... e querendo quase te mordendo. E os caras não querem saber se ele morde ou não, filho. Tá aí. Entendi. Você passa tomando borrachada, aí ele pega um só de você, leva lá pro quarto. Lá pra cela lá. E começa a dar umas borrachadas, porque é muito caso, né, meu irmão? Então eles passam muito pano né, por cima de muitos casos. Direito humano eu vim conhecer mesmo quando eu saí de verdade. Entendeu? Porque direitos humanos eu nunca tive, né, irmão? Eu fui. Então, mas você eu mesmo vê que... tive que ter o meu direito, eu fazer meu direito, né, pra ser humano. Porque se eu não fizesse meu direito, Sim, com eu não certeza. sou esquerda nem direita, eu sou o da leste, mano. Não quero saber de Ó, ninguém. nós estamos aqui num debate e nós estamos... Não quero comprometer ninguém aqui não, mas nós estamos ouvindo ex-presidiários, ex-detentos, né, como queiram, dizendo que no Brasil direitos humanos não funcionam e não valem nada. Mas não vale, não. Só Tá, vale na e sua é uma parte, coisa né? que tá, mas gostam de perturbar. Agora, outra coisa interessante aqui que você falou. Bala de borracha, cachorro. Então você, jovem, que tá aí naquela encruzilhada entre o bem e o mal, Já se vai ver cuida. que te espera. Cadeia, ó, Ó, tá? Então você pensa bem antes de fazer caca, porque é melhor levar uma cintada, uma pisa do Verdade. pai, da mãe dentro de casa. conhece o do direito que em cair. casa pra É. depois você não ver Então- que você não é humano na Então, você tem cadeia, que né? Então, se o preso não tem nada pra te ensinar, o ex-presidiário, pelo menos ele te ensina que cadeia é veneno. Cadeia não é lugar pra ninguém. Eu dá valor a valores e é isso, entendeu, meu irmão? Dá valor a valor. Valeu. Tem muito que não dá valor, né, mano? Na mãe, né? Tem a mãe, não dá valor. Não, mas... Pessoal, como vocês puderam acompanhar, eu estive aqui nesse debate, né, do Redcast, com ex-detentos. Eu procurei não esculhambar ninguém, assim, além do trivial, né, até porque não sei a história de cada um, não viu o processo. Tem um aqui que se diz, inclusive, inocente, cumpriu por homicídio, diz que não matou. O outro diz que é inocente. Mas eu acho que eu deixei bem claro
para eles e para quem está assistindo, meu posicionamento intransigente e radical contra o crime, tá? E eu penso que sou chamado muitas vezes de punitivista, né? De que trabalha apenas com a punição, que o encarceramento não resolve, mas eu fico pensando, nós temos no Brasil uma das maiores, em números reais, uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas em números proporcionais, o Brasil não está entre os primeiros. Tem países com bem menor número de população e em relação à população, maior número de criminosos. Mas digamos que nós tínhamos, pouco tempo atrás, entre 700 mil presos. Aí a esquerda, muitos querem desencarcerar. Vocês imaginam se já está um caos? Nós estamos em São Paulo, capital. Eu estou falando porque eu estou em São Paulo, mas estamos falando do Brasil. O crime está dominando as ruas, tanto o tráfico de drogas, o furto e roubo de celulares, assaltos à mão armadas, estupro, todo tipo de violência. Isso porque nós temos 700 mil criminosos. Aí no meio podemos contar que, se estão falando aqui, e tem algum inocente, tem cara que errou e não vai errar mais. Tudo bem, vamos tirar isso. 700 mil criminosos. Aí querem desencarcerar, querem soltar metade. Se você já tá fudido aqui fora, imagina com mais 350 mil criminosos nas ruas para te infernizar. Então por isso que eu sou intransigente contra o crime e o criminoso. Sargento Faur, força e honra!